Vamos conhecer a vida de São Pio de Pietrelcina. Quando conhecemos a vida dos santos, nos sentimos atraídos a viver como eles e a sermos apaixonados por Deus. Ficamos com as palavras do Papa Bento XVI. Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à Terra para converter os homens. Francisco Forgione nasceu no sul da Itália, na cidade de Pietrelcina, no dia 25 de maio de 1887. Desde criança já manifestava a grande admiração que nutria por Jesus e por Nossa Senhora, não faltando às missas e às orações. E ainda menino se tornou amigo do seu anjo da guarda, recorrendo a ele muitas vezes, pedindo ajuda no seu caminho de viver o Evangelho. Deve ser devido a isso que, mais tarde, Padre Pio exortava os fiéis a pedirem ajuda ao anjo da guarda. Ele sabia que o que os anjos mais querem é conduzir as pessoas para Deus. Por isso, sempre frisava sobre a importância da intimidade de cada um com seu anjo da guarda. Em 1902, com 15 anos, entrou no noviciado da Ordem dos Capuchinhos em Morcone, adotando o nome de Frei Pio. Quando terminou o noviciado, Frei Pio fez os votos simples em 1904 e em 1907 professou os votos solenes, fazendo então os estudos clássicos e filosofia, sendo ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910. No Duomo de Benevento, passando a se chamar Frei Pio de Pietrelcina. Em 1916, Padre Pio foi transferido para o convento de São Giovanni Rotondo, onde viveu até os seus últimos dias, em uma vida de exigência pessoal, vencendo os maus instintos. Foi rigoroso na luta contra os vícios, simples no vestir e na comida, e extremamente cuidadoso em evitar atos que pudessem ofender a Deus, aos irmãos ou a qualquer pessoa. A vida de família iniciou nessa radicalidade e no convento também encontrou ambiente que a favoreceu. Ele tinha grande compaixão pelo sofrimento das pessoas. Por isso, logo percebeu que sua missão sacerdotal era de acolher em si o sofrimento do povo como uma espécie de filtro, e com isso o Padre Pio entregou-se inteiramente ao ministério da confissão. Ele sentia que uma das maneiras mais eficientes e maravilhosas que Jesus Cristo deixou para aliviar os sofrimentos do coração e libertar das garras do demônio era através desse sacramento. Por isso ele passava até 14 horas por dia no confessionário. E quando o fiel não tinha coragem de confessar um pecado grave, Padre Pio o revelava por inspiração divina, ajudando muito dos fiéis a se libertarem de seus males. O que mais atraiu multidões de todos os continentes ao convento de São Giovanni Rotondo durante a sua vida foi a celebração da Eucaristia, o heróico atendimento de confissões e a direção espiritual a quem recorreu muitas vezes Carol Wojtyla, então estudante de teologia em Roma, onde ele mencionava que este viria a ser Papa. Mais tarde, já com o Papa João Paulo II, ele nos diz: Padre Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina, sobretudo através do sacramento da penitência. O ministério do confessionário atraía numerosas multidões de fiéis. Mesmo quando ele tratava os peregrinos com severidade aparente, eles, tomando consciência da gravidade do pecado e arrependendo-se sinceramente, voltavam quase sempre atrás do abraço pacificador do perdão sacramental. Padre Pio queria aliviar não somente o sofrimento espiritual das pessoas, mas também o sofrimento físico, onde teve a inspiração de construir um grande hospital durante a Segunda Guerra, que ele deu o nome de Casa Alívio do Sofrimento. Esta obra foi fruto de doações anônimas de milhões de pessoas. Deus sempre age assim. Os pequenos não precisam de pedestal para se fazerem conhecidos. É Deus quem se revela neles.
e esta obra maravilhosa tornou-se referência em toda a Europa. Atendendo a um pedido do Papa Pio XII, Padre Pio criou grupos de oração com o objetivo de aliviar as dores causadas pela Segunda Guerra no coração das pessoas. Ele dizia: os grupos de oração são os corações e as mãos que sustentam o mundo. E, realmente, esses grupos se tornaram células agregadoras do amor e da paz de Deus, num mundo cheio de sofrimento. Quando os grupos de oração celebraram 50 anos, reuniu-se uma grande multidão em São Giovanni Rotondo para uma missa comemorativa. Esta foi a última missa e a última vez que os filhos espirituais do Padre Pio o viram. Padre Pio é considerado um grande místico por todas as pessoas a quem chegou a sua ação e influência, que consistia na radicalidade profunda e original da sua espiritualidade. Foram muitos os fenômenos, humanamente inexplicáveis, que marcaram fortemente a existência desse homem de Deus. Padre Pio de Pietrelcina tinha plena consciência de que era um mistério para os outros e para si mesmo. Viveu a santidade na simplicidade de sua vida. Parece que, através do Padre Pio, Deus queria aliviar o sofrimento do seu povo e todos os que o procuravam saíam reconfortados. Padre Pio é para todos modelo de amor à cruz, que ele carregou com amor, generosidade e sempre com um sorriso nos lábios. E é também modelo de profeta. Soube dizer não a todos quando foi necessário, sem medo. Por isso os nossos sims a Deus, que muitas vezes nos fazem atravessar desertos e solidões duras, trazem ao nosso coração uma grande alegria, a alegria de fazer a vontade de Deus. Mas então quem compreendia o Padre Pio? Deus, que o amava imensamente, até o ponto de conceder-lhe o sinal mais visível da paixão do seu Filho unigênito. E o povo simples que vinha de longe, enfrentando perigos e dificuldades para estar por breves minutos com o Santo Frate de São Giovanni Rotondo. Recebeu os estigmas que tiveram duração de 50 anos. Como aconteceu com São Francisco de Assis, o Senhor crucificado quis partilhar com ele as dores da sua paixão, concedendo-lhe a graça dos estigmas em 20 de setembro de 1915. Este foi o acontecimento místico mais marcante na vida do Frei Pio, mas há outros como o dom da profecia, o dom do discernimento dos espíritos, o dom da bilocação, o dom das curas, o dom das conversões, o dom dos perfumes. Padre Pio de Pietrelcina sempre quis que as pessoas agradecessem a Jesus Cristo e não a ele. Nunca o humilde frade capuchinho serviu-se dos dons extraordinários de Deus para fazer propaganda de si mesmo. Fugia com todos os meios de todas as pessoas que queriam ver suas chagas. Sentia-se mistério para si mesmo e não compreendia por que Deus o tinha escolhido para tão grande missão. Ao mesmo tempo que ele sentia sobre si todo o peso da graça de Deus, também não era compreendido pelos outros, nem pelos seus confrades que o viam no início como um impostor, nem pelas autoridades religiosas. Roma o considerava um elemento perigoso, e nem pelos livres pensadores ateus que viam nele somente um enganador do povo. São Pio de Pietrelcina sofreu ataques diretos do demônio, mas o que lhe doeu foi esta rede de mal que se criou ao seu redor, vestida de bem, de luz e de defesa da verdade. Ainda vale a pena recordar o que diz São João da Cruz: o demônio sabe se vestir em anjo de luz para enganar melhor os outros. Padre Pio, porém, animado e fortalecido pela graça de Deus, aceitou toda essa terrível noite escura com serenidade, amor, generosidade e plena e total obediência à Igreja que para ele lhe transmitia a vontade de Deus. Padre Pio será sempre para todos o exemplo de uma fidelidade única à Igreja.
Quando foi impedido de celebrar com o povo a Eucaristia e de atender às confissões, confidenciou com alguém mais próximo. Tirar o ministério do altar e das confissões a um sacerdote significa matá-lo. Na madrugada de 23 de setembro de 1968, com 81 anos, na sua cela conventual, Padre Pio entregou o seu espírito. Faleceu com fama de santidade e deixou uma multidão de pessoas que se tornaram seus devotos e filhos espirituais nos incontáveis e grandes grupos de oração que se multiplicaram por todo o mundo. Além disso, muitos fiéis testemunharam terem alcançado graças pela intercessão de Padre Pio. Esse é um dos requisitos para que se inicie um processo de canonização que começou em 1982. A exumação do corpo incorrupto de Padre Pio aconteceu no dia 20 de abril de 2008 e no mesmo dia foi exposto para o público na cripta da Igreja de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo. Padre Pio pode ser considerado o apóstolo do sacramento da confissão. Através desse sacramento, aconteceram grandes milagres de cura de corações feridos e muitas conversões. Em 21 de janeiro de 1990, foi proclamado venerável, sendo beatificado em 2 de maio de 1999. Entre os tantos milagres atribuídos à sua intercessão está a cura de uma criança chamada Matteo Pio Colella. Sobre ele se desenrolou todo o processo de canonização do Padre Pio. Sua canonização ocorreu em 16 de junho de 2002, proclamado na Praça de São Pedro por São João Paulo II como São Pio de Pietrelcina. A sua festa litúrgica é celebrada dia 23 de setembro. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós.